Pais queridos, estamos aqui para continuarmos nosso estudo do livro do Apocalipse e hoje nós vamos estudar o capítulo 8, falando sobre as trombetas, iniciando aqui a revelação do Senhor sobre as 7 trombetas. Amém? E espero de todo o coração que esse estudo possa edificar a sua vida e trazer revelações do Senhor, para que possamos ficar atentos e preparados, aguardando a volta do Senhor. Vamos orar. Entregue sua vida ao Senhor, entregue esse momento a Ele. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te entregar as nossas vidas no teu altar, as nossas famílias, e esse tempo de estudo da tua palavra, que o Senhor, pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes e corações através do teu Espírito Santo e nos ajude, Senhor, a compreender a tua palavra, especialmente a lembrar dela quando as coisas que estão reveladas nela acontecerem, para que possamos identificar os sinais da tua vinda, os sinais que identificam que o Senhor em breve voltará. Que o Senhor nos ajude também a praticar aquilo que aprendemos, a colocarmos em prática, para que o Senhor esteja cada vez mais conduzindo a nossa vida e cada vez mais a nossa vida possa glorificar e exaltar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Bem-vindos aí, Clebson e Verusca, coisa boa. Então nós vamos continuar o nosso estudo do Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, capítulo 8, versículo 1, e fala sobre o 6º selo. Nós vimos na última aula, sábado passado, sobre o capítulo 7, né? Que é o intervalo aí entre o 6º selo e o 7º selo, que fala dos 144 mil, né? E da visão dos glorificados, a visão de todos os remidos na glória. E o capítulo 8 fala do 7º selo, o 7º e último selo. Boa noite, irmã Socorro também está por aí. Boa noite, Verusca. O 7º selo, capítulo 8. Peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8 e acompanhe comigo o texto, e nós vamos ler e pouco a pouco comentando. Amém? Então, ele diz aqui: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Cleide, bem-vinda também. Então, aqui é o 7º selo, é a abertura do 7º selo. E o que aconteceu aqui? Nós já vimos aqui em Apocalipse capítulo 1 a 3, falando sobre os 7 candeeiros, né? Os 7 candeeiros, que eram as 7 igrejas. Fala sobre os 7 selos,
né? E agora ele fala sobre os 7 anjos que tocarão as 7 trombetas. Queria só lembrar que o livro de Apocalipse não se preocupa com uma sucessão cronológica, né? Então, podemos chegar à conclusão que algumas trombetas virão antes de alguns selos, né? Mas nós precisamos estar atentos a todos os sinais: selos, trombetas, as vozes, as 4 vozes e os 7 flagelos, ou as 7 taças. Então, primeiro ele fala aqui que houve um silêncio no céu de meia hora. Há quem diga que essa é a prova mais concreta para se afirmar que não existe anjo-mulher, porque se existisse anjo-mulher, não teria um silêncio no céu de meia hora, não é? Então, brincadeira, todos os anjos são homens. Mas de fato, sem brincadeira agora, esse silêncio no céu por cerca de meia hora significa aqui um sinal de reverência ao 7º selo. Lembra que João, lá no capítulo 4, capítulo 5, quando ele fala que viu o livro da vida, né, e esse livro estava selado com 7 selos, e ninguém foi achado digno de abrir esse livro, mas somente o Cordeiro, né, o Cordeiro que venceu para isso, o leão da tribo de Judá. Então, aqui é como se fosse um sinal de reverência à abertura desse 7º selo, né? Também vamos colocar aí uma atitude de suspense, de tremor diante do julgamento que Deus estava para executar sobre o mundo, né? Então, houve um silêncio no céu por cerca de meia hora. Ali havia uma expectativa sobre o que iria acontecer a partir do 7º selo, em que o livro seria aberto, o livro da vida. Silêncio no céu por cerca de meia hora. Isso é algo realmente completamente inusitado e completamente estranho ao céu, até porque nós já vimos no capítulo 5 também, e no capítulo 4, que fala da visão do trono de Deus, que os 24 anciãos e os 4 seres viventes, eles estão constantemente adorando a Deus, né? Sem parar, sem descanso, o tempo todo adorando a Deus, juntamente também com os anjos. Os anjos também estão louvando e adorando a Deus. E nesse momento nós entendemos que toda a música cessa, não é? Há um completo silêncio no céu. Ali há uma grande expectativa de todos os seres celestiais sobre o fato que estava acontecendo. Finalmente o livro da vida estava completamente desselado, não é? E a partir de então poderia ser aberto, e sobre o que iria se desenrolar a partir dali. Amém? Então podemos entender esse silêncio no céu de meia hora como uma expectativa, uma atitude de suspense, não é? de reverência ao livro da vida, a tudo o que estava acontecendo e iria acontecer. Ele diz aqui também que esses 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, lhe foram dadas 7 trombetas. Justamente esses anjos responsáveis, cada um por tocar uma trombeta. E ele diz que veio um outro anjo do céu, além desses 7, veio um outro anjo, ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro,
esse anjo estava com um incensário de ouro e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E a mão do anjo subiu à presença de Deus, da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Bem-vinda, Janda. Amém. Coisa boa. Então, em todo o Antigo Testamento, o incenso simboliza a oração, né? Quando a Bíblia fala de incenso, está se referindo à oração, porque era uma forma, vamos dizer assim, visual, ilustrativa da gente imaginar que assim como a fumaça do incenso está subindo ao céu, assim também as nossas orações sobem ao céu. Amém? Então, aqui em Apocalipse, ele testifica essa ilustração que sempre foi dada em todo o Antigo Testamento, que um anjo, né, ele se chegou ao altar de Deus, carregando um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer junto com as orações dos santos. Os santos aqui que eles falam, por incrível que pareça, somos nós, eu e você. Aqui não está falando de pessoas perfeitas, até porque não existe ninguém perfeito. O único perfeito que pisou a face da terra foi o próprio Jesus. Os santos aqui são os que são santificados pelo sangue de Jesus, purificados pelo sangue de Jesus, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, os perdoados são os pecadores perdoados pelo sangue do Senhor. Amém? Então, olha só, essas orações dos santos, elas sobem ao céu, né? Orar não é só um exercício meditativo, as nossas orações verdadeiramente sobem à presença de Deus, né? E como o próprio texto de Apocalipse nos revela, um anjo entrega a Deus as nossas orações, elas chegam ao altar do Senhor como incenso, né? Então, quando oramos, nos unimos a Deus no seu governo, né? Sobre o mundo. Por isso que o Senhor mesmo falou na oração do Pai Nosso, que nós devemos orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como ela é feita no céu, porque no céu a vontade de Deus acontece de forma perfeita, porque os anjos eles são 100% obedientes e nós seres humanos não. Então o Senhor nos orientou que orássemos dessa forma, que a vontade de Deus fosse feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Amém. Então, e o interessante é que assim como o juízo de Deus veio, né, ao Egito como resposta ao clamor do povo de Israel, porque o povo clamou por libertação, então Deus libertou o povo enviando 10 pragas ao povo egípcio. Assim também, em resposta ao clamor dos santos, né, aqui em Apocalipse, de uma forma clara, essas orações sobem ao altar de Deus. Isso está tudo envolvendo essa abertura do 7º selo, né? É uma expectativa no céu. Então o anjo entrega ao Senhor as orações dos santos, né? Elas chegam ao céu, e o Senhor também envia um juízo sobre a terra a partir dessas orações, após essas orações chegarem ao altar do Senhor, que são justamente as 7 trombetas que nós vamos comentar aqui logo mais, né? E esse juízo de Deus, ele vai atingir a todos, né? De alguma forma, mas a ira de Deus vai vir somente sobre os ímpios, né? Aqueles que estão vivendo no caminho da impiedade, da iniquidade, né? E não tem temor a Deus, estão vivendo longe de Deus, dos princípios de Deus.
Nós iremos passar por tribulações, mas não iremos provar a ira de Deus. É isso que a palavra nos afirma. Então, ele fala aqui que ele ofereceu esse incensário de ouro, cheio das orações, né? E esse incensário chegou à presença de Deus, a fumaça do incenso subiu, e o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, né? Então ele pegou esse fogo do altar. Isso. Isso. Então, o que é que acontece aqui? O fogo do altar de Deus é colocado justamente nesse incensário, e ele atira o fogo do altar de Deus junto com o incensário e as orações que ele já tinha levado à presença de Deus, né? Olha aqui. Tomou o anjo o incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra, né? E quando ele atira esse incensário sobre a terra, olha aqui, o mesmo incensário que leva as orações é o incensário que derrama o juízo. O mesmo fogo que queimou o incenso sobre o altar causa destruição na face da terra, né? Então, só para a gente entender aí o que é que está acontecendo, né? Esse fogo do altar de Deus é colocado no incenso e lançado sobre a terra, e ele traz aí um juízo sobre a terra, porque o que é que acontece quando é atirado à terra? Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. E essas são as orações de todos os servos de Deus em todos os tempos, que está simbolizado aqui no 7º selo em Apocalipse, nos afirmando que Deus está ouvindo nossas orações e que Deus irá responder às nossas orações. Amém? Então, esse tipo de coisa que houve aqui no 7º selo, nós vemos com muita frequência aqui na Terra, mas não podemos afirmar se o 7º selo já aconteceu, né? Até porque o 6º selo, por exemplo, fala que o sol vai se tornar negro e a lua vai se tornar como sangue, as estrelas vai cair sobre a terra, o céu vai se recolher como um pergaminho, né? Se a gente entender que o 6º selo vem antes do 7º, né, que os selos entre si estão em ordem cronológica, as trombetas também, mas não quer dizer que depois do 7º selo é que seja a primeira trombeta. Pode ser que as trombetas sejam antes do 6º selo, principalmente o 6º selo, que fala sobre acontecimentos realmente relacionados a uma devastação total, uma catástrofe na terra extremamente grande, né? Então, podemos entender aqui nesse 7º selo que o que nós vamos perceber dos acontecimentos é algo muito comum: trovões, relâmpagos. A gente já cansou de ver trovões e relâmpagos. Toda vez que estamos aqui no período de inverno, tem trovões e relâmpagos. Vozes, não, né? Isso aí é algo realmente novo, ouvir vozes do céu. E terremoto também é algo muito comum acontecendo sobre o nosso planeta já há milhares de anos. Então os 7 anjos se preparam para tocar as 7 trombetas. Estamos no versículo 7, capítulo 8, versículo 7. Amém? O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. E então foi queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde, né? Então,
essa primeira trombeta está se referindo a uma catástrofe natural que vai acontecer sobre a terra, né? O que é que acontece aqui? É uma chuva de granizo, só que esse granizo cai em forma de fogo, cai junto com fogo e com sangue, né? Saraiva é um nome dado na Bíblia para descrever chuva de pedras, que seria, na nossa linguagem, chuva de granizo. Só que a chuva de granizo são pedras de gelo. E aqui ele está dizendo que vai cair uma chuva de pedras, mas junto com fogo, né? Houve saraiva e fogo de mistura com sangue, pedras, fogo e sangue, e atinge a terra, né? Então poderíamos dizer que são pedras com fogo ou pedras de fogo, né? O fato é que essas pedras, quando caem sobre a terra, elas queimam 1/3 da terra. 1/3 da terra é queimada, e 1/3 de todas as árvores e 1/3 de todas as plantas são queimadas. Isso quer dizer 33% de toda a terra vai ser queimada. Isso com certeza vai afetar, por exemplo, o calor sobre a terra, a produção de oxigênio, né? Tem um anjo que vai tocar uma trombeta aqui, que ele vai falar que o sol vai se aquecer, as pessoas vão sentir muito calor, né? Isso. Amém? Então, esse aí é uma catástrofe natural, podemos dizer, é isso, uma catástrofe natural, que as pessoas vão entender como algo que veio do céu, mas nós que conhecemos a palavra, vamos perceber que isso é a primeira trombeta. Eu estava pensando sobre essa primeira trombeta e refletindo, por exemplo, com a quantidade de florestas que já foram queimadas no mundo. Se juntar todas as florestas do mundo que já foram queimadas, essas queimadas que já aconteceram na Europa, que já aconteceram na Austrália, que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, em todo o mundo, se isso já somado deu 1/3 da terra queimado. Só que eu acredito que a trombeta não vai ser exatamente um somatório de todas as queimadas que aconteceram em todos os tempos, até porque muitos desses lugares que foram queimados há um tempo atrás, hoje estão reflorestados. Mas a trombeta vai acontecer, eu acredito que num curto intervalo de tempo, onde nós vamos ver verdadeiramente 1/3 da terra queimada, né? Sem nenhuma planta viva. Amém? E isso com certeza vai afetar a produção de alimentos, isso vai afetar queimada de campos cultivados, né? Com certeza isso poderá afetar a questão da falta de alimentos no mundo, a fome, né? Questão de grãos, da agricultura em geral. São desastres naturais, né? Catástrofe natural que é sob o total controle de Deus, mas a destruição aqui nas trombetas ainda é parcial. Nós vamos ver que quando chega lá nas taças, aí a destruição é total. Aí é algo realmente inimaginável. E é justamente nesse período que eu acredito que a igreja já estará na glória. Aí nós vamos ser arrebatados antes dos 7 flagelos. Nos 7 flagelos acontece bem parecido com as trombetas, só que em vez de ser 1/3, a destruição total. A segunda trombeta, então, fala que o segundo anjo
tocou, versículo 8, a segunda trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte tornou-se em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, sobre esta segunda trombeta, nós observamos aqui algumas coisas interessantes para a gente refletir. Primeiro, ele diz que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, né? Se a gente for pegar o texto literal aqui, nós vamos tentar imaginar uma grande montanha ardendo em chamas sendo atirada ao mar, né? Vamos dizer assim, por Deus, mas de fato, o que nós podemos imaginar, né, é que essa grande montanha ardendo em chamas é um vulcão em erupção, um vulcão ativo, em que as chamas, né, as lavas estão transbordando dele, ele está completamente, né, cheio de chamas. Então, esse vulcão, ele cai no mar, de alguma forma ele cai no mar. Então, se você for pesquisar na internet, você vai ver que tem o Círculo de Fogo do Pacífico. O Círculo de Fogo do Pacífico trata de vulcões ativos na região do Oceano Pacífico, que eles formam quase um círculo, é como se fosse um anel, que pega a costa do Chile, ele sobe ali, desce pegando ali pelo Japão, as ilhas da Indonésia, né? É uma série de ilhas vulcânicas que tem, além de países que têm vulcões ativos também, como no Chile, né? E esses vulcões são todos ativos, vários deles são ilhas, quer dizer, estão muito próximo ao mar, estão ali à beira-mar, e se um desses vulcões eles romperem e cair no mar, uma grande massa rochosa em chamas cair no mar, pode ser que o texto esteja se referindo a algo desse tipo, né? Basicamente, quase todas as ilhas que existem no mundo são ilhas vulcânicas. Algumas delas são de vulcões adormecidos, quer dizer, não existe mais atividade vulcânica há muitos e muitos anos. Pode-se dizer que um vulcão se considera adormecido quando ele tem mais de 250 anos ou mais de 300 anos sem nenhuma erupção. Mas tem vulcões que eles têm ciclos de erupções, né? Alguns 50, outros 100 anos, outros 150, outros 200 anos. Então, de tempo em tempo, eles estão entrando em erupção. E se você for pesquisar na internet, também há uma ilha vulcânica no noroeste do continente africano, chamada de Ilhas Canárias. Se você pode pesquisar na internet, colocar no Google vulcão das Ilhas Canárias, e foi verificado que nesse vulcão das Ilhas Canárias há uma fissura na rocha vulcânica. Quando teve a última erupção nele, essa erupção foi muito forte e de uma certa forma abalou a estrutura do vulcão e houve uma fissura, né? E alguns especialistas acreditam, e há estudos sobre isso na internet, que na próxima erupção desse vulcão das Ilhas Canárias, uma banda dele, uma parte dele irá se desprender e irá cair no mar, né? Então, isso tudo que eu estou falando para vocês aqui são pesquisas a respeito da segunda trombeta. O que pode ser a segunda trombeta, né? Se ele fala aqui de uma grande montanha ardendo em chamas que será lançada no mar, e o mar vai se tornar como sangue, né? Provavelmente se referindo às lavas vulcânicas, né, que são vermelhas como sangue, ou se referindo a uma toxicidade química, né, que as águas vão ficar tóxicas quimicamente
dos ingredientes ali da larva, né, que vão estar no mar, e os peixes irão morrer, né, e ele fala aqui que a terça parte das embarcações serão destruídas. Então, como é que nós vamos entender que um terço de todos os navios do mundo serão destruídos? Mesmo que um vulcão caia no oceano e as águas se tornem, vamos dizer assim, insalubres para os peixes, e os peixes venham a morrer por conta da água contaminada por esse vulcão, nós não conseguimos entender como é, através disso somente, como é que um terço, 33% de todos os navios que estão circulando nos oceanos no mundo sejam destruídos por conta disso, porque a água tóxica não afunda navio. Um navio, ele resiste a uma água tóxica, né? Ele é resistente a isso e a muito mais. Então, nós só conseguimos entender que um terço das embarcações irão naufragar, de fato serão destruídas, através de uma grande tsunami, que provavelmente será consequência da queda dessa montanha no oceano, né? Uma grande montanha ardendo em chamas, caindo no oceano, né? É uma massa muito grande caindo no oceano. Então, o que acontece nesse momento? Acontece uma grande tsunami. Então, se vocês forem pesquisar na internet, a costa leste dos Estados Unidos e alguns países da América Central já estão cientes dessa fissura que tem nesse vulcão ativo lá das Ilhas Canárias, que não se sabe quando ele vai entrar em erupção, mas que em algum momento ele vai entrar em erupção. Está previsto aí para os próximos 30 anos ele deve entrar em erupção. Ele já tem um plano lá da Defesa Civil de evacuação da área, né? Toda a costa leste dos Estados Unidos, principalmente a região ali sul da Flórida, né? E um pouco mais para cima. Aqui no Brasil, se houver essa queda mesmo dessa parte rochosa no mar, e isso provocar uma grande tsunami, as áreas mais atingidas seria a parte da ilha de Marajó, a costa do Ceará, toda a costa do Ceará, a costa do Rio Grande do Norte e uma parte da costa da Paraíba, né, até mais ou menos Ponta de Pedra. E a partir de Ponta de Pedra, acredita-se pela localização dessa ilha canária que a tsunami passa tangenciando. Ela não entra no continente, mas ela passa tangenciando. Se vocês forem olhar no mapa, vocês vão chegar a essa conclusão. Aqui é a região de Recife, ela provavelmente irá passar aqui tangenciando, né? Então, lá nos Estados Unidos, eles já estão preparados a um possível acontecimento como esse, porque os especialistas afirmam que na próxima erupção desse vulcão, uma grande parte rochosa irá se desprender e irá cair no mar e irá formar uma tsunami. Então eles vão ter cerca de mais ou menos de 5 a 6 horas, acredito que seja em torno disso, não me falha a memória, tem um tempo determinado de horas que eles precisam avisar a cidade, para que toda a cidade, né, possa sair, principalmente da área mais próxima à costa. Então, se houver realmente uma grande tsunami na região do Oceano Atlântico, a região do Oceano Atlântico é uma das regiões mais navegadas do mundo. Aí nós podemos sim acreditar que um terço das embarcações que estiverem no mar, né, serão destruídas ou será, né, irá naufragar por conta da tsunami. Aí nós entendemos, eu pelo menos entendo que o que vai fazer um navio naufragar ou ser destruído é uma grande tsunami e não simplesmente uma água tóxica. Amém? A segunda trombeta está tranquilo, né? Depois vocês podem pesquisar sobre isso. Provavelmente atingirá todo o Brasil. Não, Gilmere, não, por causa da localização das Ilhas Canárias. As Ilhas Canárias estão mais ou menos aqui, ó. Deixa eu explicar para você. O Brasil está aqui e as Ilhas Canárias estão aqui. Então, uma tsunami iria gerar uma onda para pegar essa parte aqui do Brasil, que é a parte de Fortaleza, Rio Grande do Norte,
ali o Maranhão e Ilha de Marajó, aquela questão toda, né? Então essa parte aqui, Recife e outros estados, ela já vai aqui, seria a onda se passaria aqui tangenciando, ela não iria, porque ela vai vir assim, ó, nessa situação, nessa posição, né? Não sei se está dando para ver, ela vai vir assim, ó. Ela vai pegar essa parte de cima do Brasil, essa parte aqui de lado e de baixo do Brasil, ela vai passar aqui assim, ó, entendeu? Tangenciando. Se isso acontecer de fato na próxima erupção desse vulcão, não se sabe se vai acontecer, mas os especialistas já identificaram uma grave fissura, né, num dos vulcões principais lá das Ilhas Canárias. Podem pesquisar na internet sobre isso, tem até vídeos também falando sobre esse assunto no YouTube. Amém? A terceira trombeta, ele diz: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo em tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A terceira trombeta. Então, o que é que acontece aqui? Isso. O que é que acontece aqui? Vai cair do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Uma grande estrela ardendo como tocha, né? Então, o que é que podemos entender de uma grande estrela? Uma grande estrela nós chamamos aqui, se vai cair na Terra uma grande estrela, a gente chama isso de meteoro. Meteoritos, né, que são pequenas pedrinhas, eles caem todos os dias do universo para a Terra, e à noite nós vemos eles em chamas, e eles se deterioram por completo por conta do calor, quando entram na camada atmosférica, e aí não aparece nada, e a gente chama isso de estrela cadente, né? Mas quando se fala de uma pedrinha um pouco maior ou muito maior, que pode vir do universo e cair sobre a Terra, isso nós chamamos de meteoro. Então, o que dá a entender aqui nessa terceira trombeta é que um meteoro, né, vai cair e vai contaminar, esse meteoro vai contaminar a terça parte dos rios. Não é isso que ele diz aqui? E as fontes das águas, porque todo rio ele é oriundo de uma fonte, né? Todo rio tem uma nascente, né? Então, o que é que acontece aqui? Como é que a gente pode entender que um meteoro só vai cair sobre a Terra e vai contaminar 1/3 de toda a água potável do mundo, que a gente chama de água potável, água propícia ao consumo humano, ao uso humano, né? Então, essas águas se tornarão amargas, diz o texto, e esse termo amargo aí é simbolicamente usado para designar uma água contaminada, uma água imprópria para o uso humano. E eu fico imaginando assim, vamos lá, um meteoro caiu, um exemplo, vou citar um exemplo para vocês aqui. Um meteoro caiu na nascente do rio Amazonas. Ele contaminou todo o rio Amazonas. O rio Amazonas é hoje o segundo maior rio em extensão e o maior em volume d'água. Então, se toda a água do rio Amazonas for contaminada,
o que é que acontece com o processo de evaporação, né? A formação das chuvas. A formação das chuvas é através da evaporação da água, né? Que se condensa nas nuvens e depois cai. Cai aonde? Não sei se vocês já ouviram falar sobre chuva tóxica ou chuva ácida, né? E o perigo, por exemplo, de chuvas. Deixa eu tirar esse barulhinho aqui, só um minuto. Agora, pronto. Que é o que acontece quando uma água contaminada ela evapora e ela vai para as nuvens através da evaporação. A chuva que cai proveniente da condensação dessa água contaminada é uma chuva contaminada. Eita, pau. Amém. Amém. Estamos retornando aqui porque o celular deu um problema e acabou fechando o aplicativo do Facebook. Eu aguardo o retorno de vocês. Amém? Pessoal que estava participando, vamos aguardar o retorno. Só um minuto. Amém. Quem entrou aí? Amém? Carminha, pronto, avisa o pessoal que a gente retornou, o aplicativo fechou. Deu um probleminha técnico aí no celular. Vê se o pessoal volta. Amém. Estão retornando aí. Podemos continuar. Olha aí. Joselúcia. Bem-vinda, Joselúcia. Todos retornaram já? Então podemos continuar, não é? Gilmere. Isso. Eu vou vendo aí quem está entrando. Carminha, Gilmere, Joselúcia. Pronto. Vamos continuar então. Não sei se Verusca já conseguiu. Irmã Socorro. Não. Irmã Socorro está por aí? Conseguiu? É Cleide, tá por aí, não é? Amém.
Então, o que é que acontece aqui? Retornamos. Esse meteoro cai, contamina provavelmente uma fonte de um grande rio, através do processo de evaporação, essa água contaminada desse rio, a chuva cai em outros lugares dessa água contaminada, da chuva ácida ou chuva tóxica. Então, essa chuva caindo em outras águas, em outras fontes, né, em outros lugares, irá contaminar outras águas também, e o resultado desse processo todo, dessa única estrela que podemos entender como um meteoro, que caiu do céu e intoxicou, né, quer dizer, contaminou as águas, a terça parte, 33%, boa noite, José Lúcio, a 33% de todas as águas potáveis do mundo, né? De lagos, de rios, né? De fontes, todas as águas potáveis do mundo foram contaminadas, 33%, um terço, por essa estrela que caiu, que chama-se de absinto ou amarga. Absinto é o mesmo que amarga, porque as águas se tornaram amargosas e muitas pessoas morreram. Diz aqui, não fala a quantidade de pessoas, mas diz que muitas pessoas morreram consumindo essas águas contaminadas. Não sei se o consumo aqui foi ingerindo, né, bebendo dessas águas, ou somente tendo acesso através de banho, né, e de coisas semelhantes, né, tendo contato com essas águas. Mas aqui diz que muita gente morreu por fazer uso dessas águas contaminadas por esse meteoro que caiu e contaminou um terço de toda a água potável do mundo. A quarta trombeta, estamos terminando já o capítulo 8. A quarta trombeta, ele diz aqui: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Então a quarta trombeta está falando aí de que um terço do sol, da lua e das estrelas foram feridos para que se escurecesse um pouco, né? Então o sol vai escurecer um terço, vai ficar um terço mais escuro, né? Então Deus está usando aqui nesse texto os astros celestes, né, para mostrar aqueles, né, que não lhe servem e perseguem os seus filhos. Ele está falando aqui, olha, isso vai ser como um sinal, as calamidades que têm vindo à humanidade como resultado das coisas que ocorrem, né, nos céus, meteoros caindo, né, sobre a terra, eclipses, tempestade de areia, furacão, tornados e outras calamidades que acontecem sobre a terra, maremotos, né, terremotos, tsunamis, né, e essas tragédias são trombetas de Deus alertando os homens a se arrependerem, né? Deus usa a terra, o mar, os rios, os astros, né, como avisos, né, como trombetas dele para convocar os homens ao arrependimento, né? Então aqui está falando que um terço do sol, da lua, né, não vai brilhar, vai haver aqui, vai se escurecer um terço. E um outro anjo ouviu uma águia que, voando pelo céu, uma águia falante, né, e ela dizia: ai dos que moram sobre a terra, por causa dos restantes das trombetas que hão de vir. Então nós vamos continuar aqui no capítulo 9, na quinta trombeta. Amém?
O quinto anjo tocou a quinta trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do absinto. Absinto quer dizer amargo. Ela abriu o poço do absinto e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e como a fumaceira saía do poço, escureceu-se o sol e o ar. Então, ele está falando aqui que o sol e o ar se escureceram por conta da fumaça que saía de um poço. E essa estrela que caiu do céu na terra, deram a ela a chave de um poço, e ela abriu esse poço. Diz aqui mais que da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como o que tem os escorpiões na terra. Então, saíram dessa fumaça gafanhotos, e esses gafanhotos tinham poder como de um escorpião. Nós vamos lendo e vamos tentando aqui entender tudo que eles estão, tudo que está sendo revelado aqui na palavra. Ele diz aqui: e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra. Esses escorpiões, esses gafanhotos, não iam comer plantas não, como normalmente comem, nem qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Os homens que não têm o selo de Deus na fronte são os 144 mil, que tem o selo de Deus na fronte, que está revelado lá em Apocalipse capítulo 7, quando ele fala do selo de Deus na fronte. Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Então, esses gafanhotos iriam causar dano aos homens, exceto aqueles que têm o selo de Deus na fronte. Foi-lhes dado também que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere alguém. E então, ele está falando aqui sobre um poço que vai ser aberto. Desse poço vai sair uma fumaça. Por causa dessa fumaça vai sair, o sol vai se escurecer. Pastor, 3 trombetas restantes, versículo 13b. Deixa eu ver aqui, irmão Socorro escreveu isso. Exatamente, irmão Socorro, muito bem. Ai, dos que moram sobre a terra. São 3 ais, exatamente, são 3 trombetas restantes, se referindo a isso mesmo. Então ele diz aqui, naqueles dias que esses gafanhotos que saíram junto com essa fumaça, e essa fumaça escureceu o sol, eles irão causar dano, a todos os seres humanos, exceto os 144 mil, que nós não fazemos parte, porque são judeus, homens que foram selados por Deus, convertidos ao cristianismo, que não tocaram em mulheres e que são verdadeiros. Ele diz aqui que vai haver um tormento, por parte desses gafanhotos, as pessoas da terra durante 5 meses. Eles vão atormentar as pessoas por 5 meses. E diz aqui que naqueles dias os homens buscarão a morte, versículo 6, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. De uma forma sobrenatural, o texto nos revela aqui que Deus não vai permitir que ninguém morra nesse tempo. Vai haver um período de provação de 5 meses, basicamente com todas as pessoas da terra, mas que ninguém vai morrer nesse tempo. Vai ser só uma provação, um período bastante difícil, mas que não vai haver morte como resultado dessa provação. Deus não vai permitir que ninguém morra. Ele está dizendo aqui: os homens buscarão a morte, mas não acharão, terão desejo de morrer, quer dizer, haverá um desejo até suicida por conta do sofrimento grande, mas não vai haver morte, a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Aí ele começa a descrever os gafanhotos. Notem que João está falando aqui num tempo
em que não havia ainda nenhuma aeronave. A primeira aeronave construída foi afirma-se que foi o Santos Dumont, o 14 bis. Eu acredito que foi em 1914, se não me falha a memória. Clebson pode pesquisar aí, passar para a gente, né? Então foi no século XX já, depois do ano 1900, né, que houve então ou foi no final do século XIX ou foi no século XX. O fato é que não havia aeronave. João não tinha nenhuma ideia de nada que voasse que não fosse uma ave, né? Então ele está falando aqui, olha, eram como gafanhotos. Ele começa a descrever esses gafanhotos. É muito estranho a forma como ele descreve esses gafanhotos, porque não tem nada a ver com o animal, o gafanhoto. Ele está falando que são como gafanhotos, tentando descrever o que é que ele estava vendo que voava, que mais parece aos meus olhos com um helicóptero, possivelmente um helicóptero de guerra dos dias de hoje. Ele diz aqui, olha, os gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro. O seu rosto era como o rosto de homem. Eles também tinham cabelos como o cabelo de uma mulher, e os seus dentes eram como dentes de leão. Isso aí é uma coisa inimaginável. Talvez não tenha nenhuma relação com helicóptero, mas o que eu vou dizer aqui no versículo 9 é que tem. Ele disse que esses gafanhotos tinham couraças como couraças de ferro. E o helicóptero, ele é produzido de metal, né? Ele tinha couraças como couraça de ferro. Ele era todo revestido com essas couraças. E o barulho que as asas desses gafanhotos faziam eram como um barulho de muitos carros de muitos cavalos. Imagina, carruagens com muitos cavalos, né? O cavalo, quando corre, ele vai então, muitos cavalos, carros com muitos cavalos eram um barulho desse gafanhoto quando voava, quando ia pelejar. Ele também tinha uma cauda, né? O gafanhoto, ele na verdade ele tem um corpo, né? Mas ele está falando aqui que esse gafanhoto tinha uma cauda como uma cauda de um escorpião, e o que dá a entender para a gente que é algo semelhante ao que podemos entender hoje como um helicóptero, uma cauda semelhante a uma cauda de escorpião, e ele tinha um ferrão na cauda e podia causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do absinto, né, que é o anjo que justamente abriu o poço do absinto, que é falando sobre essa quinta trombeta toda aqui, que começa com a abertura desse poço. Ele diz o anjo do absinto, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, né? E Abaddon significa destruição, e Apolion significa destruidor, são sinônimos. Então ele diz aqui, a irmã Socorro citou muito bem, versículo 12, o primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas ainda vem ainda 2 ais, né, que seria, no caso, a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, esses outros 2 ais, né? Então, o que é que podemos mais falar sobre aqui? O poço do absinto, né? O que seria esse poço do absinto? O que é que nós podemos entender? Uma estrela cai do céu, e aqui eu acredito que essa estrela que cai do céu não está se referindo especificamente a um meteoro, como nós vimos na 3ª trombeta, né? Essa 5ª trombeta, essa estrela que cai do céu, muito provavelmente está se referindo a um ser demoníaco, né? A um demônio ou um anjo maligno, né? Um anjo que não é de Deus, né? E ele está sendo identificado aqui possivelmente como o próprio Satanás, né? Um anjo caído. Ele cai do céu e ele vai até o poço do absinto, que seria aí uma espécie de reservatório do mal, né? A fumaça simboliza na Bíblia engano.
né? A Bíblia relata a palavra fumaça se referindo a engano, a vaidade, né? A coisas enganosas, coisas que iludem, né? E nos fazem não enxergar aquilo que nós devemos de fato enxergar. Ele diz que esse anjo, né, a estrela que cai do céu na terra, né, deu a ela a chave do poço do abismo, né? Absinto não, é o poço do abismo, né? E nesse poço do abismo, eu estava falando do absinto, na verdade é o poço do abismo, a chave do poço do abismo, corrijam aí. Então ele diz que a fumaça desse poço, né, ela sai quando abre o poço do abismo, que seria aí um tipo de reservatório do mal, sai junto com ela uma fumaça, justamente para enganar, para iludir, né, para que as pessoas não percebam o que é a realidade que está acontecendo, e junto com essa fumaça, esses gafanhotos, que têm um poder de trazer dano aos homens por 5 meses, somente os homens que não tiverem o selo de Deus na fronte. Mas não vai haver nenhuma morte nesse período da quinta trombeta. É algo realmente difícil, que vai atingir todas as pessoas da terra, mas ninguém vai morrer. Então não podemos entender isso aqui como, por exemplo, uma enfermidade, uma peste, como estamos passando essa questão do corona, porque muita gente está morrendo, e aqui na quinta trombeta diz que nesse período vai haver sofrimento, mas ninguém vai morrer. E fala sobre o aspecto desses gafanhotos aí, um tanto quanto estranho, algo inimaginável. Algumas coisas têm semelhança com o helicóptero, quando ele fala da couraça de ferro, do barulho das asas, como um barulho de carros de muitos cavalos, né? Quando fala que ele tem uma cauda de escorpião, o helicóptero tem uma cauda, de fato, mas aí ele fala sobre outros detalhes aí que a gente não tem nada que possa se assemelhar. Por exemplo, ele diz que tinham coroas na sua cabeça, como parecendo de ouro, o seu rosto era como um rosto de homem, e tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão. Então está se referindo aí, né, se referindo aí provavelmente a algo espantoso que irá acontecer, né? E ele disse que esses gafanhotos eram semelhantes a cavalos. O Hernandes Dias Lopes fala em seu estudo aqui que ele chama essa quinta trombeta de a cavalaria do inferno. Verdadeiramente uma ação aí de Satanás. O poço do abismo. É isso? Exatamente. E ele cita aqui o Isaías 14:12, quando o profeta Isaías diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitas as nações. Um texto se referindo verdadeiramente ao Lúcifer, né? Ao Satanás. Em Lucas 10:18 diz: eu vi Satanás como um raio que caía do céu, né? E João viu essa estrela que caía também, caída do céu. E o nome do anjo do abismo, ele fala que o anjo do abismo tinha um nome chamado de destruidor, né? Ou destruição. Esse então, o que podemos entender aqui dessa quinta trombeta é que isso vai acontecer, uma ação realmente do diabo, mas com a permissão de Deus, porque não há nada que o diabo faça que não seja com a permissão de Deus. Nós podemos lembrar, por exemplo, no texto de Jó, né, quando Deus diz, né, ao diabo, vai, mas não tira a vida dele. Então Deus permitiu que o diabo afligisse Jó, tirasse a saúde de Jó, né, até tirasse os filhos de Jó, os bens de Jó, mas não afetasse a vida de Jó, e tudo estava no controle de Deus. Era na verdade uma provação para que Jó pudesse conhecer a Deus mais profundamente, pudesse ter mais intimidade com Deus, né? E Deus permitiu isso
para que no final do livro Jó pudesse dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, na verdade, Deus transformou maldição em bênção, né? E deu a Jó tudo em dobro do que ele tinha antes. Então, Deus vai permitir aqui uma ação, mas limitada, né, a um tempo de 5 meses, né, de Satanás, e determinou que nesse tempo ninguém irá morrer. Então é algo realmente difícil da gente imaginar como isso vai acontecer, esses gafanhotos, né, com essas características bíblicas aqui, mas o fato é que, como podemos entender, talvez como algo espiritual, como uma ação de demônios, mas o que João disse, ele viu, né? Então, esses gafanhotos vão ferroar as pessoas, que vão ficar, né, com um dano por 5 meses, não sabemos exatamente que dano é esse, se é uma doença, se é uma dor, se é algum outro tipo de sofrimento, mas é isso que fala nessa quinta trombeta. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Amém. O Hernandes está falando aqui no seu estudo, quando fala que ele tinha cabelos como o cabelo de uma mulher, ele está falando aqui que isso tem a ver com o espírito de sensualidade, que ele dissimula, né? Falando sobre características aí do próprio diabo, né? A questão da impureza, pornografia, orgia, homossexualidade, depravação moral, sexo no namoro, infidelidade no casamento, né? Taras sexuais e outras coisas que podem estar se referindo a características aí desses gafanhotos, né? Então, quando fala que ele tem cabeça parecendo cabeça de homem, quer dizer que a inteligência dele não é divina, né? Não é sobrenatural, é uma inteligência como se fosse terrena, humana, né? Carnal. Então, tem mais algumas observações aqui, mas o fato é que é algo realmente muito estranho, né? Diferente, que vai acontecer nessa quinta trombeta. Mas o que a gente tem que lembrar é que serão 5 meses de um sofrimento que não sabemos exatamente que sofrimento será, e que ninguém vai morrer, que será causado por um anjo do abismo, né? Um anjo que caiu do céu, que ele tem a chave do poço do abismo, ele abriu esse abismo, do abismo saiu fumaça, e essa fumaça saíram os escorpiões saíram dessa fumaça, e esses escorpiões atormentaram as pessoas por 5 meses, né? Isso de fato ainda não aconteceu, não temos notícia de um tempo de 5 meses na Terra que ninguém morreu, né? Até porque morre gente todo dia. Então essa trombeta nós podemos afirmar que ela ainda não foi tocada. As outras eu acredito que também não. A primeira, a segunda, né, que é a questão do vulcão ardendo em chamas no mar. A terceira, a questão das águas potáveis, né, e a quarta, a terça parte do sol. Então eu acredito que nenhuma das trombetas foram tocadas ainda. Eu não sei vocês que estão me acompanhando aí. Nenhuma das trombetas ainda aconteceram. O que é que vocês me dizem?
creio que sim, Carminha. Nós estaremos aqui. Eu creio que sim, porque em 1 Coríntios é verdadeiro, é assustador mesmo, José Lúcio. É assustador mesmo. O Apocalipse trata de situações que irão acontecer, mas nos avisando, né, para que isso, quando acontecer, possamos lembrar do que está escrito e não nos assustarmos demasiadamente, né, na medida do possível, mas confiarmos que Deus está no controle e que tudo acabará bem. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a gente tem que ler tudo e lembrar de como tudo vai terminar. Então a gente tem que olhar para o livro de Apocalipse e ler o capítulo 21 e o capítulo 22. Quando você se assustar sobre o livro do Apocalipse e ficar assim muito impressionado, poxa, que essas coisas irão acontecer, será que eu vou estar por aqui? E como eu vou suportar isso? E como é que vai ser? Aí você corre lá para o final do Apocalipse e lê o capítulo 21 e o capítulo 22 e traz à sua mente como tudo vai terminar. Deus tem um controle de tudo, e as profecias irão se cumprir, mas tudo vai terminar bem para aqueles que creem no Senhor. Serão salvos, irão para o paraíso eterno, para a glória eterna. Amém? Então, eu creio que a igreja estará sim nesse período na terra, até porque em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, fala que o arrebatamento da igreja será na 7ª trombeta. Aqui a gente está tratando da 5ª trombeta. Então isso vai ser na 7ª trombeta o arrebatamento, né? Então, mas Deus nos livrará da ira dele, Nós iremos passar pela grande tribulação, mas não iremos provar da ira dele. A ira dele é para os filhos da iniquidade, aqueles que estão realmente vivendo uma vida totalmente fora dos princípios de Deus e não estão nem aí para ele, E eu creio que Deus irá nos fortalecer e nos ajudar a enfrentarmos esses momentos difíceis. Amém? Então vamos Então, vamos continuar. Estava lendo aqui que o Hernando está falando que os que têm o selo de Deus é o povo de Deus, mas na verdade o que o texto está falando em Apocalipse capítulo 7, que os que têm o selo de Deus na fronte, que não serão afligidos por essa 5ª trombeta, são 144 mil, não é todo o povo de Deus. E os 144 mil é um grupo específico, Então vamos continuando aqui, o versículo 13, a 6ª trombeta, e na 6ª trombeta a gente para por hoje. Amém? Então, o 6º anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Então, nesta visão, contemplei que cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, e a fumaça e enxofre. E por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como uma serpente e tinha uma cabeça, e com ela causavam dano. E os outros homens
aqueles que foram mortos por esses flagelos não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, de cobre, de pedra, de pau, e nem podem ver, nem ouvir, nem falar e nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos e das suas feitiçarias, e nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Então, nessa sexta trombeta aqui, o que vai acontecer? 1/3 de todas as pessoas do mundo vão morrer. É isso que o texto está dizendo, né? Ele fala aqui que 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates, né? Eles são soltos. E esses 4 anjos, que eles se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Então, só um minuto. Isso. O Hernandes argumenta aqui no seu estudo que esses anjos são anjos maus, anjos caídos, que executam o juízo de Deus sobre o mundo. Eles estavam atados, né? Diz aqui, junto ao grande rio Eufrates. Eles foram soltos. E para que o 4 é um número que representa o mundo inteiro, né? Porque fala dos 4 cantos da terra. A Bíblia sempre fala nesses termos da terra. E o rio Eufrates é justamente onde ficava o Éden, né? A Bíblia, quando fala do jardim do Éden, fala se referindo à localização próxima ao rio Eufrates. E houve a entrada do pecado no mundo, né? Então, o que ele está falando aqui é que esses anjos foram soltos para quê? Versículo 15, para que matassem 1/3 de toda a humanidade. Então, na sexta trombeta vai acontecer algo inimaginável. 1/3 de todas as pessoas do mundo irão morrer, né? Através desses anjos. E ele diz aqui que esses 4 anjos foram soltos. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E ouvi o seu número: cavalos e cavaleiros com couraça cor de fogo, né? Então, ele está falando aqui do número da cavalaria. Versículo 15. O que se pode entender dessa sexta trombeta? Olha só. Como é que a gente pode entender que 1/3 da população da Terra vai morrer? Muito provavelmente, né, pode ser também uma designação aí da consequência da quinta trombeta, que essas pessoas serão atormentadas aí, torturadas por esses gafanhotos, né, na quinta trombeta, e depois desses 5 meses, completar o prazo da quinta trombeta, algumas dessas pessoas venham a morrer. Ou pode ser também a descrição de uma grande guerra, possivelmente uma terceira guerra mundial, né? Se houver, e se não destruir o mundo em todo, muito provavelmente vai destruir muita coisa e matar muita gente, né? O que seria hoje 1/3 da população mundial. O mundo está com mais de 7 bilhões de pessoas, né? Então vamos colocar aí aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas. É muita gente, é uma coisa inimaginável. Alguns países estão já se preparando para uma grande catástrofe, né?
nos Estados Unidos tem um órgão que foi criado em 1972, se não me falha a memória, chamado de FEMA, né? É um órgão para atuar em grandes catástrofes, em situações catastróficas, né? E tem vários terrenos nos Estados Unidos em que eles estão armazenando caixões, justamente para que possa viabilizar o sepultamento de um grande número de pessoas ao mesmo tempo, né? Cada caixão desse cabe 3 pessoas dentro do caixão. Então, se você for pesquisar na internet, você vai ver sobre isso. Não só os Estados Unidos, mas outros países também já estão, né, há muito tempo se preparando para uma grande catástrofe que pode haver. E se não houver uma ação, por exemplo, nessa situação aí de enterrar os que morreram, esses que morreram, se não forem enterrados da maneira devida, vai provocar uma série de doenças para os que ficaram vivos e possivelmente mais gente vai morrer em consequência dos que não foram devidamente sepultados. Então é uma situação bem difícil aí nessa sexta trombeta, né? Porque ele fala aí de um grande número de pessoas que vai morrer, né? Ele diz aqui que o número do exército da cavalaria é 20 mil vezes 10 milhares, né? E o que dá a entender aqui é que João está dizendo é um número muito grande. 20 mil vezes 10 milhares seria, acho que bilhões, né? Basicamente isso. Como se fosse uma cavalaria demoníaca aí que vai agir, né? Ele disse que ele teve uma visão desses cavalos, desses cavaleiros que tinham couraça, né? A cabeça como de leão, da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Fumaça e enxofre são termos usados para ilustrar a questão do inferno também, né? Então está aí uma cavalaria demoníaca, né, agindo, e ele diz aqui que por meio desses flagelos saía fogo da boca desses cavalos, fumaça e enxofre. Por meio desse fogo, fumaça e enxofre que saíam da boca deles, terça parte dos homens foram mortos, né? A terça parte dos homens foram mortos. Aqui, 20 mil vezes 10 milhares é um exército com 200 milhões de cavalos, né? Então a gente acredita que esse número seja simbólico, ou pode ser também literal, mas é uma espécie de invasão demoníaca aí, com sede de sangue, que invade a terra para matar 1/3 de todos os seres humanos. Então eles têm couraça de fogo, né? A gente está falando aí que esses agentes do juízo, o Hernandes está argumentando aqui que eles são seres inatingíveis naquele momento. Ele tem couraças de fogo, eles não podem ser destruídos com armas convencionais, né? Eles são mistos de cavalo, leão e serpente, não, que são 3 animais aí designados para ilustrar essa situação. Eles são ferozes, né? Ele parece um leão, símbolo de força, ferocidade, poder destruidor. Eles são peçonhentos como as serpentes, né? A serpente venenosa, né? Com um veneno letal. Então, e pode simbolizar aí máquinas e instrumentos de guerra, né? Tanques, canhões, aviões de combate, bombas, armas nucleares, armas químicas, armas biológicas, né? Que são coisas que existem nos dias de hoje já, e que, se forem usadas verdadeiramente, a quantidade de pessoas que podem vir a morrer vai ser muito grande, como está descrito aqui, cerca de 1/3 da humanidade. Cerca de 1/3 não, 1/3, né? E é isso. Então, o juízo de Deus na sexta trombeta, por mais dramático que seja, ainda assim é limitado, né?
porque Deus impõe um limite que não pode ser ultrapassado. Só vai morrer, só não, né? Quer dizer, a quantidade de pessoas que vai morrer é 1/3 da humanidade. Então 2/3 irão ficar vivos, né? Isso tudo para nos revelar que Deus tem o controle de tudo, né? Então, por exemplo, se o mundo hoje tem 7,5 bilhões de pessoas, numa situação como essa da sexta trombeta, irão morrer 2,5 bilhões, irão ficar 5 bilhões vivos, né? Então, quando isso acontecer, nós vamos ter a mais completa certeza, se estivermos aqui nesse período, né? Porque não sabemos daqui a quantos anos isso acontecerá. Pode acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ou pode acontecer daqui a 200 anos, daqui a 100 anos, daqui a 300 anos, enfim. Exatamente não sabemos quando tudo isso acontecerá. Mas se estivermos na Terra nesse período, nós vamos ter a completa certeza de que se morreram 1/3 da humanidade, né, num curto período de tempo, por uma ação, não é, de uma guerra, de uma situação aí realmente influenciada por demônios, né, porque toda guerra, destruição, morte, né, e coisas do tipo são influenciadas por demônios, porque nada disso é da vontade de Deus, mas irá acontecer sob o controle de Deus e para que se cumpram as profecias reveladas na palavra do Senhor. Deus já sabe que isso vai acontecer e Ele está nos alertando para que possamos também perceber os sinais que irão preceder a volta de Jesus. Exatamente, Carminha, isso me impressiona também. É o que ele diz aqui, né? Que as pessoas não irão se arrepender, não é isso? Versículo 20, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, quer dizer, justamente os 2/3 que ficaram vivos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, quer dizer, adorando, não é, a ídolos, e exatamente, dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, né? O propósito da trombeta é sempre dar uma chance de arrependimento, né? E é como se fala aqui, não é? Na sétima trombeta, ao soar da sétima trombeta, nós seremos arrebatados, não é? Então, os cristãos que estiverem vivos no soar